Você já sentiu como se Deus tivesse feito uma promessa, mas está tudo parado na sua vida? Você já orou, você já creu, obedeceu e parece que nada anda? É como se Deus tivesse te abandonado no meio do caminho e você está à deriva, nada vai mudar, não adianta mais, aquele sentimento de que você está só, que a vida anda para todo mundo, mas não anda para você. Eu quero hoje que você fique até o final aqui, porque eu vou mostrar 3 coisas que vão fortalecer a sua fé enquanto você espera. Porque você pode estar naquele momento aonde você está se perguntando: Deus ainda cumpre promessas? Mesmo quando tudo parece parado? Eu quero já aqui me apresentar para você entender por que eu vou falar sobre isso. Eu sou Adriana Pacheco, pastora e psicóloga. E esse canal aqui eu cuido do seu desenvolvimento pessoal, que envolve a sua questão espiritual, emocional e alguns aspectos outros da sua vida. Junto com a minha nora, a Jéssica, nós estamos aqui trabalhando conteúdos para te destravar e você avançar, chegar no êxito que você deseja. E esse assunto aqui é fundamental. Eu, se fosse você, já compartilhava de imediato com uma amiga, com uma irmã da igreja, para que você e ela possam ser edificadas com essa palavra que eu vou trazer hoje, que você vai ver que tem sim como você entender que Deus ainda está agindo na sua vida e que Ele cumpre promessas, que não está parado não, ok? Vamos lá então? Eu quero usar o texto de Abacuque 2:3, diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Esse texto é maravilhoso. Realmente aqui o profeta está mostrando que muitas vezes tem esse tempo de espera, mas Deus não se esqueceu de você. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Vamos lá? Vamos ver essas 3 lembranças que vão fortalecer você na fé enquanto você espera. Primeira coisa que você precisa se lembrar: o silêncio de Deus não é sinal de esquecimento. Há promessas na sua vida que estão sendo amadurecidas enquanto você mesmo está no processo de amadurecimento. Deus está trabalhando em silêncio, né? Tem até uma música da Cassiane que diz que enquanto ele está em silêncio, é sinal que ele está trabalhando. Talvez seja a música que você tem que ouvir hoje para realmente ter essa lembrança. Ele está em movimento, ele não está parado. Eu gosto de dar o exemplo de Davi. Davi foi ungido rei, mas ele voltou a trabalhar com as ovelhas, ele continuou servindo o pai dele, e demorou um tempo para ele realmente reinar sobre o povo de Deus. Não, Deus não estava esquecido dele, ele não estava esquecido atrás dos currais, não. Ele estava sendo trabalhado para esse momento, o coração dele estava sendo treinado. Você tem que entender isso na sua vida. Deus está te treinando. Esse tempo onde parece que nada está acontecendo sim. Deus está amadurecendo você para que na sua maturidade você receba o próprio cumprimento da promessa dele e entenda que na maturidade você vai saber usar. Sabe, tem horas na nossa vida, eu gosto de usar esse exemplo, que a gente precisa lembrar que é como a gente que tem filho. Se o meu filho, quando tinha 5 anos, pedisse para dirigir o carro, eu não ia deixar, eu não ia dar um carro para ele de presente. E não é porque eu não queria dar o carro para ele que ele não dirigisse, mas ele ainda não estava no tempo para receber aquilo. O texto aqui está dizendo: certamente virá, não tardará, não falhará e vai se cumprir no tempo determinado, para que tudo no tempo de Deus seja formoso e perfeito, como a própria palavra garante para nós. Então lembre que o silêncio de Deus não é sinal de esquecimento, vai acontecer e Deus está trabalhando no invisível para revelar o que é visível e o que vai ser visível na sua vida quando a promessa dele se cumprir. A segunda lembrança que eu quero que você tenha aqui agora é:
o tempo da promessa é diferente do tempo da preparação. Ah, mas antes de eu falar sobre isso, eu preciso te dizer, você tem que se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrita. Receber todos os dias palavras como essa, com conteúdo realmente profundo, que eu tô aqui esmiuçando para você, para te lembrar que Deus está contigo e que aquilo que Ele tem de bom vai se realizar na sua vida, então você não pode perder. Se inscreve, ativa o sininho para que aqui o YouTube te lembre que todos os dias tem conteúdo novo para você, tá bom? Vamos lá? O tempo da promessa é diferente do tempo da preparação. Deus não entrega promessa em mãos cansadas. Lembra aqui do que eu falei que a gente não dá um carro para um filho que ainda não está preparado? Mas ele vai entregar isso quando você tiver com o coração pronto. Se você desistir, eu tô cansada. Não, Deus está te preparando. Ele quer o seu coração pronto. O tempo da promessa é diferente do tempo da preparação, justamente por isso, porque Ele quer que você esteja pronta para receber. O tempo que parece parado é, na verdade, o tempo de fundamento. Lembra aí de uma construção, não sei se você já viu e já ouviu dizer que o tempo de fundamento, de colocar o alicerce numa casa e o tempo do acabamento são os momentos mais custosos financeiramente numa construção e os mais demorados. Então, Deus está colocando fundamento para você receber. Quantas vezes eu recebi coisas de pessoas ou quis apressar situações na minha vida e vi que tive que voltar lá para o final da fila porque eu não estava preparada para aquilo. Eu precisei rever a minha trajetória. Deus não quer isso. Deus quer te colocar fundamento. Se tardar, o profeta aqui está dizendo, espera-o. Esperar não é passividade. Esperar é confiar, mesmo que você ainda não tenha nada visível, não tenha provas. Aí a gente precisa lançar mão do que Hebreus diz, né? Que a fé é justamente crer em coisas que você não vê. Você entender, como diz Paulo lá em Romanos, se não me engano, 4,17, que Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Ele chama a existência aquilo que não existe. Então você tem que entender que esse tempo de espera não é passividade. Não é que Deus quer que você parada, ao contrário, Ele quer que você ative a ação dos passos que você pode dar agora, confiando, permanecendo firme, lendo a palavra, orando, fazendo o que tem que ser feito, esperando e confiando nele, mesmo que você, a olho nu, não tenha as provas. Nós não vivemos pelo que vemos, nem pelo que sentimos, mas por aquilo que vem da boca de Deus. Então, o tempo da promessa é diferente do tempo da preparação. A promessa já foi feita e está pronta a seu dispor, mas a preparação para receber, Deus está fazendo isso agora, nesse momento, aonde você não vê nada acontecendo e parece que tudo está parado e que Ele te abandonou no meio do caminho. Não é verdade. Ele está contigo e está fazendo esse caminho com você. Terceira coisa que eu quero que você tenha lembrança enquanto espera para que a sua fé seja fortalecida. O que Deus fala, Ele cumpre. Mesmo que todos digam que é tarde demais, o que Deus falou, Ele cumpre. Tem um texto que diz assim, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, Ele vai fazer. Mesmo que todo mundo diga, como aqui no texto está dizendo, que pode todo mundo dizer que está sendo tarde demais, eu quero que você se lembre da fidelidade de Deus, que não depende do seu sentimento nem da sua expectativa. Deus está fazendo e Ele é fiel ao que Ele falou. Você tem que lembrar disso para permanecer confiante naquilo que Ele vai entregar nas suas mãos. Se Ele prometeu,
Ele mesmo vai garantir a realização. Ele promete: vou estar com vocês todos os dias, até o fim. Eu vou estar e vou estar fortalecendo, habilitando e entregando tudo que nós precisamos para receber realmente o cumprimento da promessa na nossa vida. Céus e terra passarão, não é assim que diz Mateus 24:35? Mas a minha palavra jamais passará. Se você guardar essas 3 coisas na sua mente e no seu coração, você vai se lembrar de que Deus ainda cumpre promessa. Pode parecer que tudo está parado, mas Ele está fazendo. Amém? Eu quero orar por você, mas antes eu quero te lembrar que aqui na descrição abaixo desse vídeo, sempre eu coloco aqueles materiais e aqueles conteúdos que eu disponibilizo para você ter um a mais do que Deus pode realizar na sua vida através daquilo que eu preparei para você realmente ter uma direção segura. Tá certo? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós cremos que Tu és um Deus que cumpre promessas. E eu agora quero trazer à memória dessa mulher que o Senhor é fiel àquilo que falou. Que o Senhor hoje traga sobre a sua vida a confiança que você precisa para entender que Deus está trabalhando no processo de construção daquilo que Ele vai entregar. O tempo de preparação para receber essa promessa está fazendo você uma mulher mais forte, uma mulher mais consciente de quem você é e do propósito que Deus quer cumprir na sua vida. Creia e Deus irá realizar algo de novo nesse dia, em você e através de você. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Fica comigo com os outros conteúdos que eu tenho aqui nesse canal. Graça e paz, um dia de vitória para você.